chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Mais uma vez eu vou frisar aqui que o mês de julho está dando adeus. Sexta-feira, tchau. E aí entramos no mês 8, o agosto, que antigamente se chamava o mês do cachorro louco. Então vamos ver o que acontece nesse mês de agosto. A gente tem muitas expectativas com esse mês, porque a gente pretende, inclusive, sair de várias bandeiras aí, a bandeira vermelha aí tá crescendo no jogo, e eu digo no futebol. A gente tem esperança aí que a gente vá para uma bandeira laranja, amarela, sei lá, e comece a retornar à vida, né, à sua normalidade. Que comece. Isso vai ser uma situação muito gradativa, muito lenta. Mas a gente tem essa esperança, a comunidade toda tem essa esperança que a gente volte, né, a ter uma vida bem melhor, saindo desse confinamento absoluto que muitas pessoas que estão obedecendo, evidentemente, todas as determinações, né, os protocolos, as determinações de decretos do governo do estado, da prefeitura municipal, no caso aqui de Porto Alegre, e outras prefeituras do interior. Os prefeitos do interior estão aí mais ou menos sintonizando, parece, FAMURS, com o governador Eduardo Leite, em verificar aí, né, como é que está esse distanciamento, se pode se minimizar um pouco isto, né, cada um com a sua responsabilidade, porque a corda esticou demais, minha gente, ela está praticamente arrebentando e o pessoal não vai mais respeitar, lamentavelmente, por várias razões, não é por desobediência, absolutamente. Não, eu não quero, tem gente que não pode mais obedecer, ou vai para a fome total. Tem criança em casa, tem mulher em casa, tem contas para pagar, porque nós estamos aí nesse sistema de confinamento, mas os compromissos financeiros estão andando, não estão livres. Olha aqui, ó, fica em casa, mas não precisa trabalhar e não paga as contas. Não, fica em casa e paga as contas. Como? É impossível. Só quem tem lastro econômico, tem uma capacidade financeira melhor, tem patrimônio, tem recursos guardados, mas a grande maioria da comunidade não tem essa capacidade. E ela entra no desespero total. O Bajares foge. Olha, sobre futebol, eu fiquei muito satisfeito com a atuação do Internacional hoje à tarde. O Internacional está voltando a adquirir aquele padrão de jogo que tinha antes da pandemia. O Internacional dominou o jogo todo, não deixou praticamente o adversário jogar, o Aimoré não viu a cor da bola. O Internacional podia ter decidido o jogo já no primeiro tempo. No primeiro tempo já perderam 4 gols feitos. No segundo tempo, então, era bola na trave, D'Alessandro perdeu o pênalti, uma saraivada de chute a gol lá, chutaram 28 bolas a gol para fazer 2 gols só, é muito pouco. Mas contra quem? Contra quem estavam jogando? Mas jogaram bem. Mas contra quem? Eu não sei contra quem, eu sei que nesta semana aqui, nesta mesma bancada, tiveram uns gremistas que o que falaram do meu técnico, eu me convido. Mas deram gramado bom, deram gramado bom. Eu me contive para não reagir. Ele disse, não, ele ia embora. O que aconteceu? Ele ia embora. Deram um gramado bom para ele fez a banda tocar. Mas contra quem? Hã? Mas contra quem? Não sei contra quem. Eu sei que o seu técnico, o seu Renato, hoje reclamou do gramado também. E faz 2 partidas que não ganha de ninguém. Mas contra quem também? Contra Novo Hamburgo, contra Esportivo. Mas quando tem que ganhar, quando tem que ganhar, ganha. Quando tem que ganhar, ganha. E empatou lá com o Esportivo jogando com o time titular, com todos os titulares. Então, assim que eu estou satisfeito. O Internacional está voltando ao padrão de jogo, está jogando bem. O meu técnico tinha razão, me deu um campo bom que eles jogam, que eles vão jogar. É o que está acontecendo. Vamos aguardar agora para ver o final de semana, onde é que nós vamos jogar. Porém, não vai ganhar o campeonato, só um pouquinho. Tem chão ainda. Fala, Silvio. Facilícia louca, tá vendo? O Cudê ganhou, tapete. Aliás, essa história de gramado, é bom lembrar que o nosso técnico, Renato, também criticou o piso da Arena no ano passado. Então eu acho, viu, o Bajara Silva e Vilmar, que realmente eu acho que tem que se exigir que o gramado esteja no mínimo uma condição menos precária para jogar. Porque os jogadores da dupla Grenal, como eu moro ali na frente daquele estádio que tem ali na Menino Deus, viu, Jacil? Aquela maravilha. Aquele campo de futebol ali, eu às vezes circulo ali, vejo
E os treinos do Internacional são feitos lá na beira do rio, ao lado do Gigantinho ali. E o gramado ali, olha, é espetacular. Quer dizer, o campo de treinamento, tanto do Inter quanto do Grêmio, são espetaculares. Não se compara a qualquer campo do interior. Exceto 2 ou 3 aí que tem no Hamburgo, parece que tem um campo bom também. De qualquer maneira, o grande problema, Bajara, vai ser, Vilmar, é o seguinte, ó, que eu estava ouvindo agora na rádio, eu nem sabia que tinha jogo hoje, eu acabei vendo porque cheguei em casa, estava a televisão ligada no futebol. Mas vai ser onde será feito o Grenal, né? Porque há uma reunião agora, parece que no fim da tarde, hoje à noite, com o prefeito, né, que está inflexível, quer dizer, o prefeito a gente sabe que é teimoso, e ele não quer abrir mão de permitir um Grenal, seja no Beira-Rio ou na Arena. O problema é o seguinte, quando o Internacional foi mandante de campo, não foi no Beira-Rio. E agora, como o Grêmio deverá ser o mandante, será que o prefeito vai ter peito de liberar a Arena para o Grenal? O Internacional vai chiar, naturalmente. E aí é uma das questões que estão aí trazendo um pouco mais de emoção nesse final do Gaúcho. Agora, Silvio Lopes, eu te digo com toda a minha honestidade, o estádio vazio, o que importa se é Beira-Rio ou Arena? Concordo. Eu acho que para atletas desse nível, tá compreendendo? Eu acho que um estádio vazio, eu não sei se for na Arena, se beneficia o Grêmio, se for no Beira-Rio, se beneficiaria o Internacional. Sinceramente, é uma questão emblemática, de rivalidade. O time é que eles estão acostumados a jogar, não é? O Grêmio é acostumado a jogar na Arena, o Internacional é acostumado a jogar no Beira-Rio. É a única. Mas não muda muito, né? Muda o cenário, se tiver as torcidas, né? Claro que daí na Arena é muito maior do Grêmio, no Beira-Rio é muito maior do Internacional, mas o gramado em si, para atleta desse nível, não sei se muda a governança. Não acredito, porque o Campeonato Gaúcho, por exemplo, ele é jogado em todos os campos. Ele é jogado em dos campos do interior, né? Eu acredito em que pese a reclamação correta dos treinadores e no caso do próprio Renato Portaluppi, que os gramados ruins nivelam por baixo, isso é fato. Os gramados ruins nivelam por baixo. Assim como, por exemplo, um jogo na chuva nivela por baixo. Aí é chute para tudo que é lado. Agora, eu queria retomar uma situação que eu acho, no mínimo, curioso. Lá na década de 70, lá nos tempos aí de antanho, a gente tinha um campeonato gaúcho onde o Grêmio e o Internacional jogavam no interior, ou então os times do interior jogavam na capital, e a gente sabia sempre quem ganhava. Sempre. Ou ganhava o Grêmio, ou ganhava o Internacional. Só não se sabia o score, mas era sempre resultado sabido, certo e sabido. Os salários daquela época, dos atletas do Grêmio e do Internacional, não eram salários exorbitantes, eram salários bons, claro, a gente sabia. O Alcindo ganhava bem, o Claudio Miro ganhava bem, o Gainete ganhava bem, o Schneider ganhava bem, então a gente sabia que os caras ganhavam bem, mas não eram esses salários estratosféricos como são hoje. No entanto, a proporcionalidade não acontece mais, Silvio Lopes. A proporcionalidade não acontece mais. Quer dizer, hoje nós temos atletas, o Bajara, super bem pagos no Grêmio e no Internacional, e o resultado em campo, José Silva, não é o resultado que se tinha naquela época. A gente sabia, não, o Grêmio vai ganhar, vai jogar com o Pelotas. A gente sabia, ganhou do Pelotas. A gente sabia. O Grêmio vai jogar lá com o Esportivo. A gente sabia, vai ganhar do Esportivo. O Novo Hamburgo foi campeão gaúcho há 2 anos. Exatamente, o Juventude também foi. Então, mudou essa relação, o que é bom, obviamente. Não quero que seja agora assim, o Grêmio e o Inter ganhem de tudo e disputem no final quem é o campeão gaúcho. Mas o que eu acho que os técnicos também têm que dizer, nós temos que dizer é o seguinte, com esses salários exorbitantes que tem aí, fazendo comparação aos gramados, uma comparação inversa, a qualidade dos jogadores em relação aos jogadores do interior não é melhor, não. Os salários são muito maiores e tem jogador do interior muito melhor que jogador do Inter, que jogador do Grêmio. Muito bem. De futebol tá bom, vamos aguardar aí o desfecho, né? De novas partidas. Só antes de encerrar futebol, nós temos agora para o final de semana a perspectiva
o Grêmio de jogar no seu estádio, né, no CT de treinamento, e o Internacional no seu, onde jogou hoje. Isso é uma expectativa. Me parece que a Federação Gaúcha ia decidir isso agora no final da tarde, Silvio. Mas tem uma questão aí. Eu não sei se ia decidir vai ou não. decidir ainda agora à noite. Só que tem uma questão aí, que é a seguinte, ó. Porque nesta fase, empate vai a pênalti. Domingo está marcado às 4 horas da tarde. Às 5h30 já começa a escurecer. Se houver penalidades, vai passar das 6 horas. À noite não tem condições. Então é um outro grande fator que vai trazer problema para resolver toda essa questão. Eu acho que o mais fácil seria o prefeito liberar o Grêmio Internacional de jogar no Mas o que eu queria concluir, Silvio, é que é uma outra questão ainda. Se ventilou jogar em Caxias do Sul, onde tem bons gramados, não é? Bons estádios. O prefeito de Caxias já se manifestou dizendo que em Caxias do Sul ele só libera para os times de Caxias. Que ele não aceita Grêmio Internacional lá, porque tanto um quanto o outro levaria torcidas das cidades vizinhas lá e ele não quer ninguém em Caxias do Sul. Então está descartado Caxias. Alvorada liberou, mas não tem iluminação. Exatamente, aí fica a questão que o Silva acabou de colocar. Se o prefeito aqui libera, como o José Silva falou, não é só dentro do gramado, o gramado melhor do Beira-Rio e do Olímpico, da Arena, mas é também as condições, né? Já que está toda a coisa está tão complicada para resolver isso, que uma canetada do prefeito definitivamente ficaria bom para todo mundo. Muito bem, muito bem. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, banco que minimiza as dificuldades financeiras de todos os gaúchos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, né, nas contas correntes, e estabelece aí alguns saltos, né, de compromissos mensais para, então, atenuar essas dificuldades em tempos de pandemia, né. Grupo Zafra, 85 anos, também patrocinando o nosso programa, obedecendo todos os protocolos determinados pelos decretos, pelos infectologistas, né, seus colaboradores, todos absolutamente equipados, distanciamentos obedecidos e clientes também, da mesma maneira, sendo protegidos ao ingressarem nas lojas do Grupo Zafre, Hiper Zafre Bourbon, Supermercados Zafre. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui exatamente de CIE-RS, que estabelece um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários sempre beneficiados. São os jovens, né, procurando seus destinos profissionais através de estágios maravilhosos no CIE do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Dá uma olhada na mensagem. Há 50 anos, o CIE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, vamos falar aqui de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. É a bebida de todas as estações. Uva laranja, Sucos Petri, o mais vendido, o mais consumido, portanto, é o suco que está nesta bancada aqui, todos nós sempre degustando há 27 anos, Sucos Petri. Primeiro anunciante desse programa, há 27 anos, nós todos aqui saboreando, degustando Sucos Petri, uva laranja, que é a bebida de todas as estações. Minha gente, eu falando em 27 anos, exatamente nesse tempo aí, eu comecei o programa Atividade e logo em seguida atracou na nossa bancada aqui uma das figuras mais significativas do jornalismo do Rio Grande do Sul, que está do Brasil. Jurandir Soares, figura ímpar, amigo, absoluto profissional, competente, é tudo de bom. Política internacional, ele sabe demais, escreve, ele, livros, e, enfim, é um profissional da maior envergadura. E hoje, essa figura ímpar, querida demais, está aniversariando.
Jurandir Soares, comemorando aniversário, está no seio familiar. Daqui a pouco vai ter fila na frente, porque tem distanciamento, vai ter fila na frente do edifício do Jurandir, e nós vamos chegar obedecendo o distanciamento. Nós vamos manter o distanciamento. Vamos manter o distanciamento. Mas vamos lá. Uns pela escada, outros pelo elevador, mas vou chegando devagarinho. Então, tá aí, Jurandir. Muito bem. Feliz aniversário, nesta data tão querida, hoje é o seu dia, curta com Aí então, Jurandir Soares, felicidades da nossa bancada, todos os nossos comentaristas, essa figura ímpar, né, esse grande parceiro, de extrema responsabilidade ao longo de tantos anos, né, mais de 2 décadas. Abraço aí no seu seio familiar, muita saúde, muita harmonia, muita paz, muita alegria. É o que desejamos todos nós aqui que compomos o Atividade, tá ok? E a nossa própria emissora aqui, a RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Sim. É isso? Pois não. Tu me permite só uma coisinha, como a gente é colega jornalista do Jurandir, o Jurandir é dessas figuras eminentes no meio, entendeu? Ele é um camarada além de tudo e é necessário, onde ele quer que vá, o Jurandir é uma figura necessária. Ele é um cara conciliador, ele é um camarada que tem conhecimento, sensível, amigo, um cara que ajuda quando ele precisa ajudar. Então, o Jurandir, e mais do que isso, José Silvas, o Jurandir está há quantos anos na ex-Caldas Júnior, hoje Record, a Rádio Guaíba. Um camarada para permanecer numa grande estação, numa grande emissora, uma grande companhia de comunicação, tanto tempo, na proeminência, ela precisa ter muita competência, precisa ser um cara de muita importância do ponto de vista do trabalho que ele faz. Então, o Jurandir é imprescindível. O Jurandir, um grande abraço, realmente é uma figura, um jornalista de proeminência no Rio Grande do Sul, um camarada que orgulha todos nós que somos teus amigos. E gostamos de ser teus amigos pela maneira, pelo teu caráter, pela forma carinhosa, prazerosa, fraterna com que nós nos relacionamos contigo e tu te relacionas conosco. Então, um grande abraço. Essa família maravilhosa que tu tens, a gente conhece toda a tua família, né, tua esposa, teus filhos. Então, realmente, eles são fruto exatamente desse teu caráter. E nesse ano de 2020, né, e mesmo em tempos de pandemia, ele está com um novo look, um novo visual, que todo mundo está encantado, né? O nosso querido barbudo, o Jurandir Soares, que ficou tão bem para ele. Não, ficou espetacular, e o pessoal já tem pedido santinhos aqui e tal, a gente vai começar a produzir isso aí, já distribuir para os fãs, aqueles que ligam para o nosso programa, porque estão incrivelmente encantados com esse novo visual do Jurandir Soares. Fala. Hoje à tarde eu liguei para o Jurandir para cumprimentá-lo, e lembrei a ele que se eu não fosse tão desafinado, eu ia cantar. Não, mas tu leva jeito. O Jurandir se emocionou tanto que eu passei o resto da tarde ensaiando. Aí chego aqui, o Silvas me põe um parabéns a você, aí fico eu. Mas não impede que tu faça o teu gogó. Desculpa, viu? Não vou poder cantar para ti. Vai no gogó, não tem problema. Govinaski. Jurandir, muito obrigado aí pela companhia que tu me fazes do teu visual, viu? Ficasse muito mais elegante, é óbvio. Convida aí para dar uma volta de moto. Vamos dar uma volta de moto, Jurandir, vamos lá. Os dois barbudos. Que coisa boa. Beth, meus parabéns, saturar esse garotão aí já há 47 anos, né? Você faz força também. Beth, muito querida, esposa do Jurandir Soares, todos seus filhos, queridos demais, seus netos, maravilha. Um grande acontecimento. A gente vai, então, manter todos os protocolos, está compreendendo? E vamos chegar gradativamente, todos, né? Para não ter problema, né? Vamos evitar confusão no prédio. Se prepara, Jura. Nos aguarde. Então tá, vamos adiante. Segue o baile. Silvas, antes da gente mudar de assunto, a gente já bateu tanto aqui, não é? Todo santo dia é Covid eu já não aguento mais, Covid-19. Mas tem uma coisa que eu considero, Govinaski, tu que é colega, um verdadeiro crime o que é feito com a população, o que a imprensa faz com a população, Silvio. Então tu pega o nosso querido Jornal do Comércio, manchete: Estado tem 69 mortes por Covid-19 em novo recorde diário. Tu pega um outro jornal, com 70 óbitos, Rio Grande do Sul tem maior número de registros de mortes para um dia. Isso aqui estabelece um verdadeiro pânico na população, né? As pessoas saem, morreram 70 hoje, morreram 69 em 24 horas. Aí tu vai examinar a matéria, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais de 70 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 29. Os óbitos foram registrados entre os dias 6
e 29 de julho. 6 e 29 de julho. Quer dizer, essas 70 mortes que eles divulgam como sendo recorde diário, ela aconteceu ao longo de 23 dias. É um absurdo. Não é um absurdo? E eu não sei por que ninguém faz nada e os jornais insistem, e as rádios e as televisões, todo santo dia a dar esse tipo de notícia. Hoje eles estão concorrendo para ver quem é que coloca mais sentimento de pânico na população. Exatamente. É o sentimento que fica, né? Eu que diria, resta. o Bajara, que se isto aí for com a intenção de causar à sociedade o impacto para que todos nós nos cuidemos mais, ok, se for esse o objetivo. Agora, se for o objetivo só de tocar o terror, e inclusive para incentivar as autoridades a fazer lockdown, a fechar estabelecimentos, a provocar quebradeira de estabelecimentos, provocar desemprego, miséria, bom, aí realmente está prestando um grande desserviço à sociedade. Quantas mortes já houve em Porto Alegre? 400 mais ou menos, é isso? 400 e pouco. Ao redor Acho que não disso. chegou a Mais de 400. Eu dei esse dado aqui, que a febre espanhola, em 1918, tudo bem, é uma comparação antiga, mas lá naquela oportunidade, proporcionalmente havia população e proporcionalmente haviam recursos médicos e hospitalares. Quer dizer, eram muito precários. Tínhamos 3 hospitais em Porto Alegre. Lá morreu 10.700 porto-alegres em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, que tinha uma população de 2 milhões e 100 mil, morreram 20.800 pessoas. Hoje no Rio Grande do Sul morreram 1.000 e poucas. Quer dizer, a imprensa teria a obrigação de fazer essa comparação, cara. E mais ainda, né? Nós sabemos, né, José Silva? O José Silva tem tocado muito, eu vejo, quando eu venho aqui, vejo o programa. Quer dizer, nós precisamos detalhar esses dados, ter uma expressão crítica sobre eles. E ao jornalista, cabe, aos comentaristas nossos aqui, cabe exatamente essa tarefa. Quando nós nos propositadamente colocamos para fazer um jornalismo informativo independente, como é o caso aqui. Porque, na verdade, o que acontece aí na grande imprensa é que o jornalismo todo ele manietado. É para fazer exatamente isso, que tem um outro propósito, que não é o de ajudar no passamento dessa crise e ajudar as pessoas a terem como enfrentá-la da melhor maneira possível, de forma mental. Porque hoje o que está acontecendo, eu tive hoje dados mais atualizados sobre suicídios no Rio Grande do Sul. A última vez que eu estive aqui, eram 15 dias atrás, eram 582 casos, são 638 casos de suicídios, que não para aqueles que são informados. Porque esta vai ser a herança dessas políticas que estão sendo feitas aqui e fora. Nobre Bajara, colega, contrário senso, nós tivemos há poucos dias atrás a divulgação de dados da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, órgão oficial, dados numéricos oficiais, que apontou para o período de 13 de junho a 13 de março, perdão, a 23 de junho, 13 de março a 23 de junho, mesmo período em relação ao ano passado e deste ano. No ano passado foram 3.888 óbitos em Porto Alegre e esse ano foram 3.576, se não me falha a memória. Quer dizer, então a gente sabe, o inverno é cruel, principalmente para as pessoas mais idosas, para as crianças também é muito ruim por causa das questões respiratórias, etc. Não é? Então não tem porquê esse alarde todo. Nós temos sim um inverno rigoroso, onde muitas pessoas acabam realmente falecendo, vindo a óbito. Tá? Mas no período de 13 de março a 23 de junho deste ano, comparativamente ao ano passado, houve menos óbitos. Então, quer dizer, é um contrassenso, é um paradoxo, né? Mas, Govinax, acrescentando ao que tu acabaste de dizer, qual é o resultado disso? Pânico. Tu soma a clausura, as pessoas enclausuradas dentro de casa, resultado é o que o Silvio acabou de trazer aqui, de suicídio. É uma somatização de coisas que vão trazendo o desespero interno. E quando a pessoa perde o elo interno seu, quer dizer, ela se perde, ela é capaz de tudo. É por isso que acontecem suicídios. E mais, as pessoas hoje estão extremamente fragilizadas para qualquer outra coisa, até para viver. A vida já é um risco.
Por isso que eu digo assim, ó, resumindo o que nós colocamos, na minha opinião, José Silva, o grande erro foi dos governos, eu não coloco pela prefeitura, o governo, mas os governos, de modo geral, que não fizeram o seu dever de casa. Aqui no Rio Grande do Sul, se sabia, o governador que salientou isso muito bem, o José Silva fala muito sobre isso também aqui no programa, de modo geral todos nós falamos, o que tinha que ser feito? A equação não fechou porque os governos não fizeram o dever de casa. Porto Alegre, e esses dados aí é só buscar, eu já falei aqui, em termos de sátira, que Moisés, quando desceu do Sinai, já alertava o povo de Porto Alegre e os governantes. Olha, daqui a tantos mil anos vai acontecer. Porto Alegre e Rio Grande do Sul, aliás, junho, julho e agosto, são dias, são períodos de fragilidade, as pessoas vão ter doenças respiratórias, vão demandar muitos hospitais. Então, prepare a rede hospitalar. E não se preparou a rede hospitalar desde a advertência de Moisés, não se fez isso. Situação bem complicada, Bajé. Mais uma questão, e eu prometo que para mim vai ser a última, eu não quero mais falar de Covid. O governo britânico altera critério para contar mortos. Isso aqui é um outro detalhe, que o obituário da Globo, por exemplo, fazem 3 meses que só contam mortos. Só contabilizam mortos. Não falam em outra coisa. É só óbito. Nem se sabe que existe na Covid casos confirmados, casos sob suspeita e morte sem relação nenhuma com a Covid. Não é isso? Já estiveram médicos aqui no programa, quantas vezes, dizendo, confirmando isso e dizendo que não se confunda a morte com Covid com a morte de Covid, ou pelo Covid. Não é? Então, por isso, a Europa agora já está alterando os critérios para contabilizar os mortos, porque até hoje o sujeito podia morrer de qualquer coisa / Covid, ao final. Insuficiência respiratória / Covid. Diabético, câncer, não sei o que, / Covid. Asma / Covid. O Covid estava em todas. Agora, há uma campanha muito grande, começando até pela OMS, lá, pela Organização Mundial da Saúde, para dizer que no atestado de óbito só vai poder constar a Covid quando for um caso confirmado. Senão ela fica sob suspeita e, se mais tarde for confirmado, será permitido, inclusive, alterar o atestado de óbito para acrescentar. O argumento que usaram para dizer, para contar como Covid, a suspeita de Covid era para não ter aglomerações nos velórios, nos enterros, mas não é justo isso, porque isso aí, dados falsos, não é? Para falsidade ideológica. Exatamente, falsidade ideológica, dados falsos. Eu digo assim, o Ministério Público, essa é a grande questão. Né? Qual é o papel do Ministério Público? E algumas outras coisas, o Bolsonaro não usa máscara, ela vai no Ministério Público. Qualquer coisa que o Bolsonaro diz fora da curva, ele diz, vai no Ministério Público. E essa questão, que é uma questão, isso sim, de genocídio coletivo. Onde é que está o Ministério Público? Aliás, é muito interessante essa questão do Bolsonaro, porque Bolsonaro teve, primeiro não teve, e aí queriam que ele exibisse lá o exame dele a todo pano. Depois ele teve, confirmado, etc., né? E tomou os medicamentos que sempre falou desde o início. Agora, o mais interessante é o seguinte, né? Eu não conheço um médico conheço alguns já que tiveram Covid, mas não conheço nenhum deles que não tivesse tomado esse pacotinho aí, como é que é, esse combo de remédios, inclusive com o próprio ivermectina, não é esse? É. Muito bem, então vamos falar de Vidrobox Blindex, que é líder no segmento vidreiro desde 1971. Olha aqui, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, por exemplo, instalações comerciais, fechamento de sacadas. Olha, fechamento de sacadas, é o momento, é a hora de fazer fechamento de sacadas. É um negócio fantástico, porque você aproveita aquele espaço maravilhoso, onde normalmente tem uma churrasqueira, né? E aí faz um churrasquinho ali com a família, né? Não pode ter mais aglomerações, não pode trazer os vizinhos, os amigos, tal, parentada não, por enquanto não. Mas dá para fazer no seio familiar ali um belo churrasquinho, se você fizer o fechamento da sua sacada nesse tempo de ventania, granizo, tempestades, chuvaradas, etc. e tal. Então, tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Telefone
51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante falando de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa quase centenária, sediada em Porto Alegre, no Centro Histórico, ali na Praça Otávio Rocha, 65. O telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Alô, meu amigão, se você não tem um plano de previdência complementar, especialmente da Aspecir, comete um equívoco violento, porque na hora da grande necessidade, se não tiver esse plano de previdência, vai passar trabalho, vai sofrer. Então, plano de previdência complementar, segurança para toda a família na hora de uma necessidade, ok? A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Momento importante, caiu a temperatura, diz que vai subir novamente, é uma gangorra a temperatura aqui nesse nosso Cone Sul, no Rio Grande do Sul, Mercosul, etc. e tal, né? Nós temos temperaturas que vão a 28, 29, 30 graus, daqui a pouco é sensação térmica -3, negativos, né? Etc. e tal. Hoje já está, e ontem, muito frio. Aí surge a importância de dar uma mão para quem precisa, estender a mão, abrir o generoso coração que você tem para as pessoas tão necessitadas, tá? Então, campanha do agasalho, Governo do Estado 2020, é a hora de o seu sentimento solidário prevalecer. Veja tudo que você tem aí, que está sobrando no seu closet, no seu roupeiro, né? Na sua garagem, porque, minha gente, é a hora de estender a mão. Tem gente aí tiritando de frio, Zona Ribeirinha especialmente, e tudo que você tem de bom, coisas boas, coisas ruins, é lixo, tá, minha gente? Vamos, então, fazer a doação. Dá uma olhada na mensagem do Governo do Estado, campanha do agasalho 2020. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes, chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno, em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe. Agora, mais do que nunca, é tempo de solidariedade. Muito bem. Vamos adiante agora, passando ali pelo Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, que é a hora de fazer seus pedidos por teleentrega das delícias gastronômicas do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. No Barranco está Chiquinho Tasca e Elsfurini, com assadores e cozinheiros, esperando seus pedidos de teleentrega ou aquele pedido que você faz e vai lá buscar, ok? Porque a casa está fechada, a pandemia não permite, lacrado, lamentavelmente. Os garçons estão todos aqui, ó, sem comissões. No Barranquinho é a mesma coisa, está lá o nosso amigo Léo Piscine, também com assadores e cozinheiros fazendo lá e atendendo seus pedidos. Não tem atendimento presencial, evidentemente, porque as determinações de decretos não permitem isso, né, minha gente? Vamos ver até quando a gente vai ficar nessa dependência de abrir as casas novamente, que o pessoal está ansioso, né, para poder circular, encontrar-se com amigos, etc. e tal, e a economia funcionar, né, brotar novamente, porque ninguém mais aguenta. Mas, enfim, telefones, Barranco então, teleentrega 33316172, Barranquinho 33336826. Então te liga, teleentrega e você faz o pedido também e vai lá buscar também a outra opção, ok? As delícias gastronômicas do Barranquinho. Barranco é a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Muito bem. Bajares Forja. Silvas, hoje o assunto que fervilhou em Brasília foi uma live que o Augusto Aras fez com advogados lulistas, advogados do PT. Só podia ser, não é? Para as conclusões que ele chegou, dizendo que agora é hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure, reforçando a intenção de acabar com a Lava Jato. Ora, não, a Lava Jato, pelo que se tem notícia, e isto o mundo inteiro tomou conhecimento, a Lava Jato foi, na história do Brasil, o que mais propiciou combate à corrupção. A Lava Jato, pelo que se tem notícia, na história do Brasil, foi a única que conseguiu botar na cadeia grandes empresários e grandes políticos, inclusive um ex-presidente da República. Tu não tem como fortalecer o combate à corrupção
destruindo essa maior operação anticorrupção que já teve no país. A Lava Jato, um outro dado, condenou 165 corruptos. Isso em primeira e segunda instância, confirmadas as condenações. Recuperou mais de 4 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. É pouco, mas são 4 bilhões de reais. Agora, como querer e como Augusto Aras pretender acabar com a Lava Jato? Isso aí não vejo como, a não ser uma intenção muito séria de dar tempo para que os corruptos que ainda estão lá, Silvio, não é, obtenham a liberdade e consigam escapar das garras da justiça. Não vejo outra. Eu acrescento, Bajara, que a tudo isso que tu disseste, fundamental, principalmente de colocar na cadeia, de trazer dinheiro de volta, não é, tal, o fechamento das torneiras. A Lava Jato fez uma operação que as nossas futuras gerações vão ter resultado positivo. Não só a presente, as futuras gerações, as gerações próximas. E mais ainda, esses 50 milhões de brasileiros, José Silvas, que foram beneficiados com essa ajuda do governo federal, com os 600 reais, com todas essas possibilidades, isto também foi fruto do fechamento das torneiras, porque aquelas empresas que estavam sendo roubadas pelo PT, aquelas empresas públicas com o nosso dinheiro, que estava sendo levado para a Venezuela, para Cuba, para países africanos, para países aí de ditadores comunistas, ditadores sanguinários, aquele dinheiro parou de ir para lá e pôde ficar aqui dentro. Quer dizer, nós estamos numa pandemia, numa situação terrível, né, econômica, e o povo está, graças a Deus, continua sobrevivendo. E isso tudo é consequência da Lava Jato. Tudo é consequência da Lava Jato. Claro, somado também à seriedade, né? Não podemos deixar de falar da seriedade do governo Bolsonaro, que não roubou, não tem um escândalo. Isso é uma lástima para a esquerda, é uma lástima para os jornalistas da Globo, é uma lástima para ele, mas é uma felicidade para a nação brasileira. Pegando um gancho no que o Bajara falou aqui, ó, eu acho que realmente a Lava Jato, ela foi a segunda grande independência soberana do Brasil. Nós, desde a colonização portuguesa, nós fomos tidos como uma fonte de extração de riquezas para beneficiar outros países, como o caso de Portugal, e depois a Espanha, etc. e tal, a Inglaterra, todos esses países. E internamente, esse viés todo extrativista acabou se incorporando naqueles que foram colonizados aqui. E hoje, por exemplo, o Bajara, nós temos instituições que, por exemplo, o judiciário, as grandes empresas, os políticos, os partidos políticos, eles se constituem em grandes instituições extrativistas, ou seja, que extraem da sociedade para benefício próprio. Ao contrário, por exemplo, das instituições chamadas de inclusivistas, que é aquela que busca mitigar os problemas brasileiros, atuando com correção, com justiça, com soberania e sensatez com o recurso público. Então, esse é o grande jogo. Por exemplo, Vilmar, se o Lula voltasse hoje, Deus nos livre, as coisas seriam todas arrumadas. Não acabaria essa guerra do judiciário, não acabaria problema de perseguição aos governos, não acabaria problema do Congresso barrar todas as iniciativas do governo, tudo estaria às mil maravilhas. E a roubalheira continuaria. E este é o grande problema do Brasil. Nós estamos num momento de um ponto de saturação que precisa ser saturado cada vez mais. Esta questão da corrupção. Enquanto nós não acabarmos com a corrupção está acabando com o Brasil. Aliás, Silvio Lopes, o Congresso está aprontando mais um. Tu falaste do Congresso barrando operações, está barrando operações da Polícia Federal agora, entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo anulação de buscas e apreensões do Paulinho da Força e da Regiane Dias. Tá? Justamente por quê?
para acobertar esses caras que fazem falcatruas. Já o Alcolumbre já conseguiu do José Serra, né? Então, pô, pelo amor de Deus, quer dizer, quando é que vamos nos livrar desse espírito de proteção de bandidos e ladrões, de corruptos? Quando é que vamos nos livrar disso? Temos que nos livrar disso. E a Lava Jato, eu diria, o Bajara, que a Lava Jato, ela para mim foi uma operação, e a nível mundial, a operação maior e mais bem sucedida. Nós tivemos a operação Mãos Limpas da Itália, que se voltou muito para aquela questão lá dos mafiosos. Não foi nem tanto em relação ao governo. Claro que os mafiosos são os que mandam no governo. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil, a Lava Jato não teve, não poupou ninguém. Não poupou partido político, não poupou status social, não poupou nada. A máfia teve um nome aqui, organizações criminosas, a começar pelo Partido dos Trabalhadores, que se tornou realmente uma organização criminosa das mais evoluídas e das mais poderosas. Esse é o problema. Quebrar isto é que está dando todo esse rolo, porque, na verdade, ao redor de toda essa questão liderada pelo PT, na corrupção no Brasil, na destruição de valores no Brasil, está uma série de interesses. Milhares de pessoas, partidos, instituições, judiciário, Congresso, e isso é complicado. É esse o problema que o Bolsonaro está enfrentando. Quando o Bolsonaro foi eleito, nós aqui falávamos, tu te lembra muito bem, governador, nós conversamos sobre isso, sim, que o Bolsonaro teria uma grande missão, destruir aquilo que foi destruído pelo PT. Destruir aquilo, porque o que foi destruído pelo PT foi aquilo que vinha trazendo o Brasil a se encaminhar no rumo certo. Então, destruir isso era a grande missão do Bolsonaro. E agora surgiram mais outros obstáculos também que ele vai ter que enfrentar, e por isso que ele está sendo bombardeado de tudo que é lado. Aquele PowerPoint feito pelo Dallagnol, colocando o Lula como capo de todo o esquema mafioso, é aquilo ali, é o retrato do que estava acontecendo no Brasil. A máfia do PT comandada pelo Lula, e ele articulando e comandando e colocando gente corrupta nas instituições e mantendo todo aquele status quo da ladroagem. Né? Essa é a verdade. Govinarski, Silvio, a meu juízo, nós só estamos assistindo isso ainda hoje porque, a par de todas as maravilhas que a Lava Jato conseguiu fazer, anticorrupção no Brasil, a Lava Jato não tinha o condão e, portanto, não fez, né? Foi uma limpa no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, nos outros dois poderes da República. Então, o que aconteceu? Os mafiosos aí, não é? Corruptos mafiosos, continuam dentro do Congresso Nacional, continuam com o beneplácito do STF, e o Executivo não tem o que fazer. O Bolsonaro fechou as torneiras, não tem mais dinheiro. Não rouba nem deixa roubar, que nem diz o Roberto Jefferson. Não rouba nem deixa roubar. No entanto, ele, a cada dia mais, ele provoca ira nos outros dois poderes. E os outros dois poderes estão na seguinte situação. O presidente do Congresso Nacional tem 4 processos por corrupção e lavagem de dinheiro dentro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado Federal tem outros 4 processos por corrupção e lavagem de dinheiro dentro do Supremo Tribunal Federal. Aí sabe o que acontece? O Congresso e o Senado não levam adiante os processos de impeachment contra os ministros do STF, e os ministros do STF não levam avante os processos contra o presidente das outras. Agora eu te pergunto uma coisa. Sentaram em cima. Como é que sai dessa? Se eu tivesse qualquer uma ação da Justiça e digamos assim, me habilitasse a fazer um concurso público, eu seria proibido. Eu não teria como ter habilitação para fazer um concurso público. Agora, como disse o Uba, o presidente do Congresso, o Alcolumbre, tem esses 4 processos, o Toffoli tem aquele da... O Nhonho também tem. O Nhonho também tem, e é presidente da Câmara. E eu estou presidente do Congresso, quer dizer, para mim fazer um concurso público, se eu tiver qualquer manchinha na Justiça, eu não posso. Agora, para ser presidente do Congresso, da Câmara e do Congresso,
Pode. Esse é o Brasil. Imunidade. Verdade. Bom, amanhã, minha gente, nós teremos aqui, eu já disse ontem, a presença da vice-presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, tá? É a Márcia Ruaro de Menegui, tá? Que vai estar falando do risco que correm todos aqueles que estão se distanciando dos consultórios de oftalmologia, né? Não cuidando da sua visão, os riscos que isso provoca, até a cegueira. E também estará falando um outro tema que eu deixo para que ela diga aqui na hora, né? Abordando um tema muito importante também no segmento da oftalmologia aí, algumas artes que alguns cometem nesse segmento. Então amanhã teremos aqui a presença da vice-presidente da Sociedade de Oftalmologia do Estado do Rio Grande do Sul, que vai fazer estas manifestações muito importantes nesse segmento da visão tão importante, ok? Muito bem, vamos falar aqui agora de distanciamento, máscaras, olha aqui, ó. Para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo e aos que fazem parte do grupo de risco, use máscara, respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha do programa Atividade com apoio da Algair Engenharia. Vamos adiante ainda, falando de Banrisul, o banco que estende a mão a todos nós gaúchos, né, minha gente? Não se leva a castigo tendo um banco como o Banrisul. É o banco da nossa terra, o banco do nosso coração. Ele sempre sai na nossa defesa nas horas de tantas dificuldades como nesse tempo de pandemia no campo econômico. Banrisul Digital, os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. Esse é o Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Muito bem. Vamos adiante então, que a coisa é séria. O pessoal conversa. Vamos falar de vinhos do mundo, importador, gente. Vinhos do mundo é sensacional, né, minha gente? Olha aqui, ó. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma das lojas e confira. Tem essa aqui também, ó. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. E as lojas maravilhosas, todas com segurança, estacionamento. Aí estamos aí na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, dotada de estacionamento, segurança e um atendimento de primeira grandeza. Só gente competente. Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. O mesmo comportamento, estacionamento, segurança e atendimento singular. E as grandes ofertas, combos e preços de vinhos em promoção, parcelamentos, só coisa boa. Vamos lá para a Getúlio Vargas, Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, também só coisa boa. Estacionamento, segurança, atendimento qualificado, dando todas as dicas para vocês, e as grandes ofertas de vinhos do mundo importadora, tá bom? Telefone 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br, ok? Então te liga. Fala, Silvio Lopes. José Silva, eu quero dar uma sugestão para o nosso telespectador que eu estou fazendo. Ou seja, como a gente sabe que a grande imprensa não está dando informações devidas, importantes por parte do governo federal, eu estou ouvindo a Voz do Brasil, que hoje, né, graças a Deus, tem flexibilidade em horários. Antes era das 7 até as 8 da noite, agora eu posso ouvir na Rádio Pampa, por exemplo. Aliás, um grande abraço para o nosso amigo Gadré, 40 anos da TV Pampa, estive lá com o Gadré em 82, presidente Figueiredo. Otávio Dumit Gadré. Grande camarada, um grande empreendedor. E a Rádio Pampa, às 9 horas, das 9 às 10, dá o noticiário A Voz do Brasil. José Silva, é impressionante. A Voz do Brasil, a meia hora que cabe ao governo federal, é só inauguração de obras, é só pessoas aplaudindo o presidente por entregou isso, entregou aquilo. Então, por exemplo, a transposição do São Francisco, que foi uma obra prometida para estar pronta pelo presidiário, aquele que foi presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro está entregando. E onde ele vai, José Silva, ele está sendo ovacionado pela população do Nordeste. E esta é uma obra que ninguém fala.
As grandes redes calam, porque é coisa boa para a população. Veja bem, a transposição do São Francisco vai beneficiar 12 milhões de pessoas. Sim, o que não fizeram em 10, 20 anos, ele Exato. fez em 2. Mais de que 2. Um ano e meio. Mais do que a população do Rio Grande do Sul. 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. E mais, o fato de o Bolsonaro ter assumido isso fez com que aquele grande negócio, Ruba, dos carros-pipa, que era uma grande indústria lá no Nordeste, e porque os políticos nunca conseguiram romper, porque aquilo eles patrocinavam a campanha política desses políticos do Nordeste, então o Bolsonaro rompeu com isso. Essas empresas, José Silva, faturavam R$1 bilhão por ano, só entregando água através dos carros-pipas dessas empresas. Isto vai acabar. O governo está levando a água para essas pessoas, milhões de brasileiros. Então isso a mídia não fala. Outra coisa, amanhã, uma grande notícia, vai ser aprovado no Congresso Nacional o 14º salário para os aposentados. A partir de novembro e dezembro vão receber o 14º salário, que vai ficar 13º e 14º para aposentados. E aquele camarada, senador da República, que aqui está há 24 anos no Senado, que sempre diz que é a favor dos aposentados, nunca pensou nisso? Aquele senador que é gaúcho e fala com o sotaque de carioca. Exatamente, que diz que ia resolver o problema dos aposentados. Muito bem. Fala o Petista, né? Então tá, vamos falar da Clínica Mais, vamos falar de CCG Saúde, então? Tá. A nova Clínica Mais do CCG Saúde, que é padrão, né? Ele contempla a expectativa absoluta de seus conveniados, o CCG Saúde, você vai ver aí. Então, a nova Clínica Mais do CCG Saúde está de portas abertas com um modelo exclusivo em cuidado. São 4 centros especializados, como o Centro da Criança e o Centro da Saúde Mental, ok? Vamos ver se eles puxam lá o CCG Saúde, para nós botar na tela aí a logomarca do CCG Saúde, ok? Vamos adiante então. Além de pronto atendimento, e 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Tudo isso no coração de Porto Alegre para oferecer ainda mais a sua saúde. Ali na Avenida Alberto Bins, 509, Centro Histórico, de frente ao Hotel Plaza São Rafael, ao lado da Igreja São José, são 4.200 metros quadrados, 70 consultórios de primeira grandeza. Tudo absolutamente novo, como se diz, 0 quilômetro. É um negócio fantástico que estabelece o CCG Saúde com a nova Clínica Mais do CCG Saúde. Então, está de portas abertas, numa localização privilegiada para você chegar, fazer todos os seus exames e consultas. É assim que funciona o CCG Saúde, Centro Clínico Gaúcho. Pugina.org, né, minha gente? Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, que é pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Pugina, nosso companheiro de bancada aqui, está retido, tempos de pandemias, de coronavírus, de Covid-19, né? Estamos ansiosos para o seu retorno à nossa bancada. Grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, né? Grande articulista, Percival Pugina. Vamos adiante ainda, falando, sabe de quem agora, minha gente? Vamos falar de energia positiva, locação de geradores. Não temos tido, nesse momento de pandemia, né, tudo fechado, eventos, evidentemente, sejam lá congressos, né, simpósios, eventos festivos, etc. e tal, né? Mas daqui a pouco, certamente, já teremos isso aí. Então, qualquer comemoração, seja ela social, empresarial, não terá problema se houver uma queda de energia, uma falta de energia, porque exatamente energia positiva, locação de geradores, resolve esta situação. Então, qualquer situação, né, numa fazenda, num hotel, numa pousada, numa clínica, né, obras em geral que tenha necessidade de energia, aí surgem, então, os geradores da energia positiva, né? Desligamentos programados da CE, concessionárias para manutenção, queima de transformador, queda de postes por acidente, tudo acontece numa hora, às vezes, extremamente inoportuna, e aí faltou luz. Como é que fica o acontecimento, o evento? Aí surge a importância de energia positiva, locação de geradores. Telefone 51 999866826 e também
o site energiapositivaRS.com.br. Seu negócio com o máximo de energia. Esta marca tem energia. Então, se você vai fazer um evento, tem que ter aí sempre guardado, né, na sua agenda, energia positiva o telefone, porque se por falta de energia elétrica, você não vai deixar de comemorar, ou se já fez um grande investimento, não vai deixar ter prejuízo, qualquer coisa, porque por falta de energia elétrica, porque nós temos aí a energia positiva, locação de geradores. Fala, Ubajara. Eu queria trazer um assunto aqui que é indecoroso. Banco Central e juros. Depois eu vou pedir o auxílio do Silvio, que é expert no assunto, não é a minha área, mas, Silvio, o Banco Central anuncia redução de juros nas taxas de cheque especial e cartões de crédito, financiamentos, etc. Primeiro, a meu juízo, é uma redução indecente, irrisória. De 305% ao ano, os juros reduziram para 300% ao ano. Parece piada, mas é verdade. Segundo, uma coisa que há muitos anos eu me debato e discuto e brigo nos bancos, apesar que as pessoas não têm o que fazer, né, porque isso vem de cima, mas cada vez que me ofereciam um investimento, alguma coisa, eu dizia: quanto vale o teu dinheiro e quanto vale o meu? Não é? Se eu estou devendo para o banco, eu pago 8, 10% de juros ao mês, pagava, agora reduziram uma barbaridade, para 6%. Metade? Agora, o meu dinheiro lá com ele não vale nada. Eu boto meu dinheiro hoje lá e me pagam 0,3, 0,5%. Se for tomar, perde a mãe da gente. Exatamente. E daqui mais um pouquinho nós vamos ter juro negativo, não é? O nosso dinheiro não vai valer nada aplicado. Agora, o dinheiro dos bancos, dos cartões, continua valendo essa barbaridade. Que só para complementar ainda, Silvio, o que acontece? Eles não param de oferecer cartão de crédito. Imagina. Isso é uma fonte louca de Imagina, nessa situação de pandemia, as pessoas endividadas do jeito que estão, é óbvio que as pessoas aceitam. Aí o que acontece? Há uns meses atrás, o Banco Central acabou com aquele crédito rotativo que tinha dentro dos cartões, que tu pagava 10% do saldo devedor e ia empurrando os outros 90% para frente. Agora não. Agora tu paga um valor mínimo que o próprio banco estabelece e o saldo, o banco refinancia. Só que é um juro escorchante que as pessoas depois não têm mais condições de pagar. Não é? Me ajuda, Silvio, esse era um discurso que a esquerda sempre fez no Brasil, de que o Brasil privilegiava o financeiro, os bancos. Os bancos no Brasil nunca foram tão lucrativos, José Silva, no tempo do Lula. Foram quando eles mais ganharam dinheiro. Mas, resumidamente, o grande problema do Brasil é a questão da concorrência. Por exemplo, nos Estados Unidos tem 20.650 bancos, 20.650 instituições financeiras que trabalham com crédito, com débito, com financiamento e tal. Um clube social nos Estados Unidos tem o direito de ter o seu banco. Por que não se faz isso aqui? Não se democratiza o acesso à área financeira? Por questão dos grandes bancos. Aqui no Brasil nós temos 235 bancos, apenas 235 bancos contra 20 mil e tanto lá dos Estados Unidos. Esse é o grande problema, a da concorrência. E isso, para quebrar, se nós vivemos num processo de concorrência livre, claro que o governo tem limitações para agir, para tabelar o banco, tabelar o juro. Isso caberia ao sistema. O sistema que teria que resolver isso. O Banco Central deveria ser o estimulador dessa questão, mas o básico é democratizar o crédito, abrir para que todo mundo, todas as instituições, naturalmente que guardadas as proporções, instituições estabelecidas e tal, pudessem ter também o seu banco. Aí sim ia quebrar essa espinha dorsal que faz com que nós nos infelicitemos quando temos que depender dos bancos. Comparando, Silvio, com a década de 70,
Na década de 70 nós tínhamos muito mais instituições financeiras Muito mais, do que hoje. houve uma concentração Muito de bancos, mais. total. Havia bancos regionais, havia banco do próprio local, da própria cidade. Nós tínhamos bancos aqui em Porto Alegre, que eram bancos aqui, o Banco Mercantil do Brasil, Banco Real, Banco, enfim, que todos depois foram sumindo, porque foram sendo absorvidos pelas grandes corporações. E o governo foi cada vez piorando a forma de democratização do sistema financeiro, porque tudo depende da promulgação da carta patente para que um novo banco possa operar. E isso não é fácil conseguir, não se consegue mesmo. Senhor. E essa dificuldade para conseguir a carta patente, ela é quase que assim, é impossível, é missão impossível. Por que isso? Porque não tem muito sentido nisso, porque o governo, ele dificulta a democratização, o aumento dessas casas de crédito, dessas casas bancárias, mas ela não dá nenhuma proteção ao correntista, caso um desses bancos aí venha quebrar. Eu lembro muito bem do tempo da Coroa Brastel, quando quebrou a Coroa Brastel, tá? E aquele banco ali, aquelas instituições financeiras, o dono era, não me lembro o primeiro nome, sei que era Painho o sobrenome dele. Isso foi lá na década de 80. Depois quebrou o Banco Santos, tá? E os correntistas ficaram a ver navios. O que adiantou então todo esse rigor com a expedição da carta patente, com a autorização para o banco funcionar, se não tem nenhuma segurança para o correntista quando quebra? Não adianta nada, é bobagem. Então tem realmente que facilitar o acesso de outras instituições para quebrar esses monopólios, esses oligopólios que os caras fazem cartéis. E o detalhe mais interessante ainda, em relação ao passado, é que no passado o banco contribuía com o emprego, porque o banco era praticamente todo ele movido pela mão humana, porque eram fichas. Não tinha, o que tinha em cima da mesa do escriturário lá era uma máquina de escrever. Não tinha mais nada. Hoje não. Hoje, com a informatização, o banco desempregou um monte de pessoas, mas desempregou-se milhares de pessoas, não subtraiu nada dessa situação, porque economizou, evidentemente, economizou em espaço físico. Hoje os bancos têm lugares, têm estabelecimentos diminutos, economizou em mão de obra, economizou em máquinas e etc., equipamentos. Não, e em as tarifas dos bancos hoje, elas cobrem além da folha de pagamento dos bancários. Eles pagam a mão de obra com o valor das tarifas e ainda sobra. E naquela época não tinha tarifas. Não tinha tarifa. Naquela época o correntista deixava o dinheiro lá e não cobrava nada, nem do talão de cheques era cobrado. Eu ia lá no Sulbanco, tinha conta no Sulbanco, ia pedir o extrato da minha conta, demorava 4 dias. Passa aqui, ó, daqui eu quero o extrato de banco, daqui a 4 dias, demorava 4 dias. Hoje tu faz. E aliás, os bancos, tu vai no banco 24 horas. Hoje tu tem na hora, né? Tem teu celular. Pega no telefone. Tu vai no banco 24 horas, os bancos te cobram para te fazer um saque. Te cobram para te fazer um saque na tua conta. É um absurdo, né? Esse é o problema. Essas tarifas todas que tem nos bancos, isso aí realmente, o governo tinha que tomar uma decisão. É claro que tem limitações, o governo não é bem assim, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode fazer, né? Tenho certeza que se pudesse, Bolsonaro já tinha usado aquela caneta dele lá, poderosa, terrível. Muito bem. Não pode, porque depende do sistema financeiro, não é, governo? Não, mas tem olha a dívida interna nossa onde foi parar. Só com os juros. Aí entra a Febraban, a companhia. Por dia qualquer coisa. Vamos adiante, então. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aqui nos canais da ClaroNet 24 e 524, 524 em HD, Cinema em Casa. Estamos também invadindo o planeta Terra pelas plataformas digitais, em rdctv.com.br, RDC TV Digital, Facebook e Instagram. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos falar aqui rapidamente de cuidados oftalmológicos. Estamos falando aí de Grupo Diag Laser, tá? Centro de Diagnóstico e Hospital Dia. E nós temos aqui sempre induzindo as pessoas que têm dificuldades, né, deficiência, enfim, que todos nós temos que comparecer ao oftalmologista, ao consultório médico, né, do oftalmologista, para ver, né, como é que está a saúde ocular e, dependendo de alguma situação, ter que fazer um procedimento cirúrgico. Aí surge a importância do Diag Laser
o Grupo de Aglaser, comandado pelo empresário Fernando Lores de Azevedo, que tem a tecnologia, a ciência em equipamentos mais avançada do planeta, nós temos, para a nossa felicidade, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Mercosul, etc. e tal. Então, vamos ver aí, falando, por exemplo, de doenças relacionadas à idade. Olha aqui, ó. Veja muito bem, se você tem catarata, sabe como é importante seguir cuidando da saúde e da sua visão, mesmo em meio à pandemia. Para isso, o Grupo de Aglaser oferece um completo centro de diagnóstico e tratamento especializado em atendimento para pessoas com doenças relacionadas à idade. Procure nas redes sociais, acesse diaglaser.com.br ou ligue para o 51 3378 5000. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Então, te liga, agora nós temos mais uma mensagem do Grupo de Aglaser aí, para você se conscientizar que tem que comparecer ao consultório médico e, se necessário, fazer um procedimento cirúrgico. Aí, com toda a tranquilidade, com os equipamentos mais modernos do mundo, aqui em Porto Alegre. Dá uma olhada. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Perfeito. Vamos mostrar aqui o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul. Atendimento ao assinante, já adiantando. 32 13 13 00, atendimento ao assinante, o melhor jornal, o jornal que não induz, né, ideologias nos seus assinantes, seus leitores, tem todas as editorias possíveis que um jornal de qualidade tem, e é, na sua essência, evidentemente, economia e negócios. 87 anos tem o Jornal do Comércio, o melhor disparado jornal do estado do Rio Grande do Sul, um dos líderes no país, pela sua qualidade e competência, né, de toda a sua linguagem que passa aos seus assinantes, seus leitores. Então, aqui não tem ideologias, não tem partidarismo, não tem nada, tá? É a notícia com absoluta transparência. Atendimento ao assinante, 51 32 13 1300, ok? Madrugando no seu domicílio, sua empresa, consultório, escritório, indústria, comércio, etc. e tal, está chegando madrugadinha a sua assinatura, né, do Jornal do Comércio, ok? Muito bem. Então tá, 3 minutos para o fechamento. O Jornal do Comércio, a notícia como ela é, né? Poderíamos dizer, né? Só para terminar, a minha parte aqui, ó, o presidente Jair Bolsonaro chega sexta-feira ao Rio Grande do Sul, vai diretamente a Bagé, inauguração de obras inacabadas de governos irresponsáveis anteriores. Isso aí. Fala, Bajé. Uma notícia de um processo que teve, depois governasse de 8 anos, teve uma decisão hoje com relação à marca Cachorro Quente do Rosário. Viste? Cachorro Quente do Rosário. A história é interessante, mas hoje nós não vamos ter tempo de entrar nos detalhes, aí eu conto outro dia. Apenas a decisão do processo foi no sentido de que o fundador do Cachorro Quente do Rosário acabou de perder o direito à marca. Para o filho adotivo. Para o filho adotivo. Imagina. Impressionante. Uma notícia boa, interessante, é que a BioNTech alemã produziu uma vacina que está sendo testada pela Pfizer, está sendo testada no mundo todo contra esse novo coronavírus. E parece que com resultados positivos. Então nós poderemos fechar o ano já com essa excelente notícia e poderemos ter no ano que vem já nos livrado dessa praga chinesa que é o novo coronavírus. E tem também a Oxford, lá em Oxford, uma outra vacina que também já está em testes finais. Perfeito. A Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, que tem um viés esquerdista há muito tempo lá, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, sempre dominaram muito, a esquerda domina muito ainda essa instituição,
ela está prevendo que o Brasil terá um decréscimo de 9,2% no PIB esse ano. É a única instituição que está tendo a coragem de dizer isso aí, porque na verdade as demais instituições, inclusive no Brasil, o Banco Central, estabeleceu que a queda no Brasil vai ser bem menor, em torno de 4 a 4,5%, que já é uma grande notícia. Uma grande notícia. Bajaro, tem alguma notícia importante do tambor financeiro do Brasil, São Paulo? Como é que está lá o movimento, o ambiente financeiro lá? Parece que vem prosperando, né? Olha aqui, ó, eu tenho conversado seguidamente com meu filho, que mora lá. Sim. E a última informação que ele me deu, eu fiquei... Dizer ele, pai, aqui não existe crise. Que beleza. É outro Brasil. É outro Brasil. É. São Paulo não existe crise. Eu tenho amigos que estão lá trabalhando normalmente, participando de licitações, participando do trabalho normal. Com todo o trabalho do Dória lá no sentido de lockdown, né? E de fechar tudo. De anarquizar o coreto, é verdade. Apesar do Dória. Apesar do Dória. Chegaram à conclusão de que não resolve o problema do lockdown, não resolve o problema do isolamento, resolve o distanciamento. As pessoas têm que manter esse distanciamento que nós fazemos. É por isso que eu acho incrível, José Silva, que proíbem as pessoas de ir para os parques. É ali que não vai acontecer. São coisas inacreditáveis que acontecem. É mais seguro. No parque, ali é que é mais seguro. Agora, dentro de casa, o cara vai pegar. Está provado isso. Ok. Minha gente, o programa vai embora, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.